Meus queridos e queridas, o Google não para de nos surpreender. Se eu te falar que esse livretinho aqui, ó, foi criado totalmente por IA, você acredita? Eu, sei lá, alguns meses atrás não acreditaria. E isso com um prompt extremamente simples, né? E outra coisa que também o Google liberou recentemente, que também eu achei incrível, foram novas ferramentas de estudo, tudo dentro da sua própria IA. Ficou curioso? Se você quer estudar de uma forma melhor, se você quer criar seus livretinhos da forma mais fácil possível, se você tem filha para distrair, se você trabalha com o setor de educação, com alunos, se você trabalha em creche, e se você também está procurando formas mais úteis de estudar, fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai descobrir tudo isso com o Gemini. Então bora lá? Eu sou o Guilherme Augusto, esse é o canal Revolução Generativa e hoje nós vamos explorar essas duas novas funcionalidades muito poderosas do nosso querido Gemini. Bom, pessoal, estamos aqui na tela inicial do nosso querido Gemini e agora a gente vai primeiro explorar a funcionalidade de como criar os livretinhos de histórias aqui na ferramenta. Esses livretinhos eles chamam Storybooks, o Google deu esse nome para eles e é uma função experimental ainda, mas eu também achei assim que a qualidade está sensacional, como eu mostrei na introdução. Para você acessar essa ferramenta, essa funcionalidade deles, vai aqui no menuzinho lateral e aí já está aqui ó, na boca do Google, Storybooks, clica nele e aí o Google te dá alguns exemplos aqui, ele mesmo escreve aqui, né, que ainda é um experimento. E aí tem uma conversa recente que eu criei a historinha que eu mostrei ali na introdução do vídeo, Aventuras de Akito na Universidade, que é basicamente uma das opções aqui que o Google já deixou pré-pronta para a gente explorar, né? E aí, gente, aqui é como tudo que a gente faz no Gemini, são prompts, né? Então eu vou colocar um primeiro prompt aqui. E aí, pessoal, antes da gente começar a criar as historinhas aqui, os livretinhos, vale a pena explicar o seguinte. Eu estou usando a licença totalmente gratuita, que é o Flash, e essa funcionalidade está disponível tanto na licença gratuita, que é o Flash, quanto na licença paga, que é a Pro. Qual que é a diferença entre as duas? Simplesmente que a Pro vai criar histórias mais criativas e mais profundas, mais refinadas, como tudo que a Pro faz em relação a Flash. Mas a funcionalidade não muda de uma licença para outra, os recursos são os mesmos, tá bom? Então, bora criar a primeira historinha aqui. Eu vou colocar primeiro uma história apenas com um prompt simples. Então, eu vou colocar aqui um promptzinho que eu já deixei pronto para criar uma historinha sobre o robô Heavy Jane que se perdeu no jardim e está buscando voltar para casa. E outra coisa que vale a pena destacar aqui, que é bem interessante, é que você consegue escolher a direção de arte, qual é o estilo das imagens que vão ter nesses livrinhos. Então eu coloquei aqui um 3D Cartoon primeiro. Bora lá! Então aqui ele está pensando, já está criando nosso storybookzinho, daqui a pouco ele já vai criar aqui pra gente. E pronto! Em menos de 2 minutos, o nosso livrinho já está criado. Então, essa funcionalidade para você que é pai, para você que é mãe, que tem ou para você que tem alguma criança em casa, né? E para você que trabalha com o público infantil, infanto-juvenil, para você que trabalha em creche ou para você que é professor e tem que distrair a criançada, isso aqui eu achei sensacional. Quem dera se eu, quando era criança, tivesse tanto livrinho assim. Basicamente, a gente está falando de livros infinitos aqui que você pode criar, um sempre diferente do outro, uma historinha sempre nova para sempre manter a criançada distraída. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E aí ele criou o livretinho aqui pra gente, Aventura Corajosa de Heavy Jane, de Revolução Generativa. E aí aqui começa a história. Então você vê que ele coloca aqui, deixa eu até voltar aqui que é bem legal, ele coloca o R, a letra inicial, né, em um detalhe maior, bem como se fosse uma fábula mesmo, é um negócio bem lúdico pra criançada. Eu achei muito legal. E aí esse livretinho, como o livro que a gente mostrou na introdução, ele tem 10 páginas, esse aqui é o mesmo esquema. E aí, vamos destacar só alguns recursos que existem nessa funcionalidade. A primeira coisa é que você consegue, clicando aqui, ler o livro em tela cheia. Então ele coloca aqui o livro totalmente em evidência pra gente. Vou fechar aqui. A outra coisa é que você consegue imprimir este livro. Então eu vou clicar aqui. Ele vai carregar aqui pra gente e daqui a pouco ele já vai criar um PDFzinho pra gente totalmente formatado, se você quiser levar essa historinha no formato físico para a criançada. Então, se você tiver uma impressora, ele já vai colocar aqui justamente para você imprimir. No meu caso, eu não tenho impressora, ele dá a opção de eu salvar como PDF. Uma coisa que sempre é bom lembrar, se você utilizar bloqueador de pop-ups, pode ser que o seu bloqueador de pop-ups bloqueie o Gemini e aí ele não
abra essa segunda janela com o PDF. Então você desativa o seu bloqueador de pop-up e aí você bota para imprimir de novo. Aí ele vai dar certo. Aqui eu vou dar um salvar. Vou jogar na minha área de trabalho mesmo, download.pdf. E aí ele já fez aqui para mim. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Então, opa, cliquei errado. Então o PDF tá aqui já, ó. PDF feitinho, um em cada página, bem legal, tudo certinho. E aí é só você dar um imprimir para ter essa historinha aqui no formato físico para molecada. Voltando aqui pro Gemini, outra coisa bem legal é que você consegue compartilhar essa historinha com quem você quiser. Então ele está gerando o link aqui pra gente, ó, link copiado. Eu vou abrir um outro perfil aqui do meu navegador, meu perfil pessoal no caso, e vou colocar esse link aqui. E aí ele abriu aqui pra gente já, ó, Aventura Corajosa de Ravi Jane. Acho que ele ainda está carregando um pouquinho. Deixa eu abrir aqui pra gente, ó, já tá aqui. Deixa eu voltar pra capa aqui. Ah, agora ele carregou certinho. Então aqui ele já tá com o livretinho todo feitinho, já compartilhável. Você pode passar para quem você quiser, que esse usuário ele vai abrir nesse mesmo formato que eu tô mostrando aqui para vocês. Uma coisa importante desta questão dos links compartilháveis. Se você chegar aqui e deletar esta conversa, der um excluir aqui na sua conversa onde tem o seu livretinho que você compartilhou, o usuário que tentar abrir esse link que você passou para ele, ele vai receber uma mensagem de link expirado. Então eu tenho um link aqui de um livro que eu já deletei quando eu estava estudando. Vou pegar aqui esse link para abrir aqui e vou colocar aqui, ó. Essa conversa desse livro eu já deletei. Ó, ele já nem abriu o livro, ó. O link não existe, pode ter sido excluído ou não ter sido inserido corretamente. Então fica esperto. Se você for compartilhar um livro, não deleta essa conversa do seu Gemini. Vou fechar aqui agora pra gente. E a última coisa, que é uma das coisas mais legais aqui também, é a parte de narração do livrinho. Você consegue fazer lá no link compartilhável, mas eu vou fazer aqui mesmo, ó. A Aventura Corajosa de Heavy Game. Heavy Game era um robozinho de brinquedo muito especial. Ele adorava brincar no jardim de sua casa, onde o sol brilhava e as flores cheiravam bem. Então ela faz a narração aqui, a ferramenta faz a narração pra gente até o fim do livretinho. E você consegue escolher dois estilos de voz. Essa voz mais feminina e essa voz mais grave aqui, ó. Deixa eu dar um... Já mudei. E aí eu dou um ouvir aqui, ó. Um dia, enquanto corria atrás de uma borboleta colorida, Heavy Game não percebeu que estava indo cada vez mais longe do caminho que conhecia. E uma coisa que é sensacional é que a narração tem até uma certa entonaçãozinha de voz, né? Então é muito legal mesmo. Você não precisa nem ler a história para criançada, né? Se você quiser ler, claro, para estreitar a sua ligação aí com a molecada, é mais legal. Mas se você não quiser, também não tiver muito afim, tiver cansado, você bota aí para narração que vai entreter a criançada do mesmo jeito. E a última coisa que a gente tem aqui é só para voltar, desde o começo ele já começa a fazer a leitura de novo. A Aventura Corajosa de Heavy Game. Heavy Game era um... Opa, ele deu umas engasgadas aqui, mas é isso. Então, pessoal, essa foi a criação do livrinho só com um prompt simples. Eu vou fechar aqui agora. E aí você tem mais um recurso que é usar uma imagem. Então essa segunda parte é muito legal também, que é você utilizar a imagem de algum personagem ou alguma imagem de referência para você criar um outro storybook, que é isso que eu vou fazer agora. Eu vou jogar essa imagem aqui de referência, ó. Essa imagem aqui eu peguei da internet, mas você pode muito bem pegar uma imagem que uma criança deletou mesmo, né, um desenho que ela fez numa folha mesmo, tirar uma foto e subir aqui no Gemini também. O que eu acho que é a parte mais interessante até, né? De você dar vida aos personagens que as crianças desenharam em histórias exclusivas daqueles personagens. Então eu vou colocar essa imagem aqui pra gente. Joguei aqui no Gemini. E aí aqui eu vou colocar já um promptzinho mais rebuscado. Já vou dar um nomezinho pro duende. Já vou colocar uma direçãozinha mais legal. Esses prompts aqui eu também fiz no Gemini, né? E lembrando, como eu faço em todos os vídeos, esses prompts vão estar em um documento relacionado a esse vídeo que eu libero sempre junto com os vídeos para vocês. Então vamos lá, eu pedi para criar a historinha do Duende Bipo pela floresta, e vale a pena também aqui destacar que eu estou pedindo na direção de arte Claymation, que é basicamente aqueles estilinhos de massa de modelar que a gente via quando a gente era criança, né? Então vamos botar para gerar essa historinha nova aqui. Finalizada a criação desse outro livretinho aqui.
Então, se aquele outro livrinho do robozinho, que a gente colocou um prompt simples, já estava bonito, esse aqui ficou ainda mais legal, né? Olha os detalhes que o Gemini colocou aqui nesse estilinho de massa de modelar. Ele desfocou o fundo, colocou até uns efeitos de brilho aqui. É muito bem feito, cara. Aí aqui ele coloca a história toda, ó. Ele sempre mantém o mesmo estilinho do personagem, a riqueza nos detalhes é um negócio sensacional. E aí a gente vai até o fim aqui com a nossa historinha no formatinho massa de modelar. E os recursos a gente já falou. Ó, ele cria até um segundo personagem, eu nem pedi a criação desse personagem, mas mesmo assim o Gemini foi lá e criou o esquilinho, ó. Vamos ver se tem mais algum personagem diferente. Ó, tem o sapo. Olha essa água aqui, cara. A água também é sacanagem, né? A qualidade é muito bem feita, o desfoque no fundo. É tudo muito bem feito. Isso aqui, para quem trabalha com criança, para quem tem filho, isso aqui você distrai a criançada tranquilamente. E o mais legal, né? Você consegue, como eu falei antes da geração desse livretinho, você consegue dar vida aos desenhos das crianças em historinhas exclusivas, né? Então é uma historinha nova por dia para eles. Então, pessoal, para a parte de storybooks é isso. Essas são as ferramentas que essa funcionalidade tem para oferecer. Vale muito a pena vocês testarem, porque dá para fazer muita coisa interessante. E o melhor, de graça e muito rápido, tá bom? Então, a próxima funcionalidade que a gente vai explorar agora é a funcionalidade de aprendizado guiado. Bora lá! E antes da gente passar para a próxima funcionalidade, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, deixar um comentário, ativar o sininho e se tornar um seguidor aqui no canal. Isso fortalece muito a nossa comunidade, isso fortalece muito o projeto aqui da Revolução Generativa e só você consegue nos dar essa força. Sem mais delongas, bora continuar o vídeo. Então beleza, pessoal. Passando para o próximo tema agora, a gente vai falar do outro recurso do Gemini, que é bem interessante para quem trabalha também com educação e para quem está com dificuldade de estudar ou está procurando alguns recursos extras para facilitar os seus estudos, para tornar os seus estudos mais produtivos, que é o aprendizado guiado, esse botãozinho aqui, e alguns outros recursos que o próprio Gemini já oferece nativamente. Eu vou mostrar tudo agora. Então a gente vai começar primeiro pelo aprendizado guiado, que é essa ferramenta aqui, esse botãozinho aqui eu já vou deixar ativado. Para que ele serve? Ao invés do Gemini te dar a resposta pronta sobre uma pergunta que você fizer, sobre algum tema que você jogar para ele vai ir te guiando, como o nome já diz, fazendo perguntas e esperando as respostas para ir te corrigindo e você ir entendendo melhor o assunto. Então, qual que é o tema que eu vou escolher aqui? Eu gostava bastante de história na escola. Vamos supor que eu sou um estudante, eu vou me colocar no papel de um estudante, e eu estou aprendendo sobre o assunto da Inconfidência Mineira. Então, eu vou jogar um prompt aqui para ele. Falando aqui, ó, tem uma prova de história daqui a alguns dias e o tema principal será a Inconfidência Mineira. Precisava entender melhor do assunto para aprender sobre o tema e me sair bem nesses testes. Consegue me auxiliar? Colocando o aprendizado guiado aqui ativado. Mandei. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, estou usando aqui o modelo do Flash mesmo, o Gemini Flash, que é o gratuito, mas ele está presente no Pro também e é o mesmo esquema do Storybook. O Pro ele vai te dar algumas respostas mais profundas e um pouquinho mais demoradas, enquanto o Flash é muito mais rápido. Pelos testes que eu fiz, não vi muita diferença não, tá? Talvez temas mais complexos, né? Sei lá, física quântica, alguma coisa assim, o Pro ele seja mais adequado. Então, vamos continuar. Aqui o Gemini ele já colocou aqui, ó, posso te ajudar, a Inconfidência Mineira é um tema super importante, blá blá blá, e aí ele vai já tentando entender o seu caso melhor. Para começarmos, o que você já sabe sobre esse movimento? Você se lembra de alguma coisa, por exemplo, sobre quem foram os principais líderes ou quem motivou a revolta? Vou colocar que eu estou totalmente cru. Pior que não sei nada. Estou totalmente cru no assunto. Aí ele já dá uma detalhada no que era a Inconfidência Mineira. Para entender o que levou a isso, precisamos olhar para as principais causas do movimento. Podemos começar falando sobre o que era a derrama. Você já ouviu falar sobre esse termo? O que ele te sugere? E aí eu vou colocando aqui, ó. Também não sei do que se trata. Aí ele falava da derrama, que era uma parte de cobrança de impostos. Ele vai te dando todo o assunto e vai te fazendo perguntas. O que você acha que aconteceria se os mineiros não conseguissem atingir essa meta de 100 arrobas de ouro por ano, que era basicamente a meta de imposto que a coroa portuguesa cobrava? Ele já fala do quinto aqui, que era um imposto que representava 20% de todo o ouro extraído e etc.
Eu vou colocar aqui, ó. Agora eu já vou tentar dar uma resposta, né? Existia algum tipo de punição por parte da coroa portuguesa? Olha lá, ó. E aí ele fala, ó. Tá vendo? Ele te ajuda a chegar. Ele fez a pergunta do que era derrame, eu falei que eu não sabia. E aí ele foi me guiando para eu chegar na própria resposta que ele queria. Então, se os mineiros não chegassem à meta dos 100 arrobas de ouro por ano e blá blá blá. Aí ele fala, agora que você já sabe o que é a derrama, vamos para os outros temas. Ó, o que você acha que mais irritava os mineiros além da derrama? Por que eles se sentiam tão explorados? Pois o ouro extraído ia direto para Portugal. Então você vê, mesmo sendo uma pessoa que não sabe nada, esse aprendizado guiado é uma forma que o Gemini ele faz de uma forma mais intuitiva para você ir chegando nas respostas e depois ele só vai esmiuçando mais, detalhando mais essa resposta para você ir entendendo do tema. E aí agora eu vou falar o seguinte, ó. Vou sair um pouco do tema aqui que ele está falando e vou falar assim, ó. Pelo que eu andei estudando, opa, o principal personagem desse movimento era o Tiradentes. Consegue me passar uma imagem dele? Que aí você consegue também pedir as imagens. Vamos supor que aqui eu estou colocando a imagem do Tiradentes, mas se você estiver estudando, sei lá, sobre cadeia alimentar, ele vai mostrar o diagrama da cadeia alimentar, coisas desse tipo. Aqui eu vou colocar no contexto. Então aqui eu já coloquei o que eu quero aqui do Tiradentes, e aí eu vou dar um enviar aqui. Ó, se eu clicar nesse link, ele vai me levar para um link da Wikipedia, ó. Então ele já mostrou uma foto do Tiradentes aqui e já me linkou para uma página da Wikipedia falando também do Tiradentes. Então esse recurso é bem legal, porque se você trabalha com o público infantil, ou se você está querendo estudar junto com o seu filho, ajudar o seu filho ou sua filha em algum tema que eles estão com dificuldade, você consegue ir guiando ele, é um negócio bem intuitivo, e também trabalhando com essa parte das imagens. E também vale a pena aqui adicionar que você consegue ensinar os alunos a utilizar a IA para eles próprios estudarem de uma forma mais produtiva, porque a molecada hoje sabe utilizar muito bem rede social para uma série de coisas, mas não sabe utilizar a IA, ou não procura saber, né? Utilizar a IA para alguma coisa mais útil, como ajudar eles nos próprios estudos. Então vamos supor que eu já conheço bem agora da Inconfidência Mineira, com o aprendizado guiado. Ele já fez uma série de perguntas, eu já dei uma série de respostas certas, outras erradas, e ele foi me guiando, e eu fui entendendo melhor do tema. Agora eu vou falar para ele me criar um plano de estudos de quais pontos principais eu tenho que estudar sobre esse assunto, para eu me sair bem nesse teste, né, nesse teste fictício que eu coloquei aqui no Gemini, que eu vou ter daqui 7 dias. Então, vou tirar o aprendizado guiado, que agora eu quero uma resposta pronta da ferramenta, e vou colocar aqui, ó. Agora que já tem uma noção básica sobre esse tema da Inconfidência Mineira, seria possível elaborar um plano de estudo de 7 dias para uma prova relacionada a esse tema? Preciso estudar os pontos principais para conseguir ir bem nesses testes. Então, vou mandar aqui. Então aqui, ó, ele preparou para mim o plano de estudo, colocou no dia 1 qual que é o ponto que eu tenho que estudar, no dia 2, no dia 3 até o dia 7. E aí ele coloca aqui, ó, o que estudar, qual o foco que eu tenho que dar naquele dia, qual o tema que eu tenho que estudar naquele dia, o ponto principal. E aí ele pergunta aqui o que eu achei do plano. Então a gente pode refinar o plano com ele também, se eu quiser que ele detalhe mais coisas do dia 1, do dia 2, do dia 7, etc. E aí aqui ele vai fazer a pergunta que é o próximo ponto que eu vou passar aqui para vocês, que é o quiz. Então ele consegue preparar um simulado para você testar já os conhecimentos sobre o tema, que é justamente isso que eu vou falar. Eu acho que essa é uma das formas de você melhor fixar o tema na sua cabeça, né? Pelo menos comigo funcionava muito bem fazer quiz. Fazer uns simulados assim, né? Então eu vou colocar aqui, exatamente. Crie um simulado de... Vou colocar, sei lá, umas 8 perguntas. Um simulado de 8 perguntas sobre o tema para que eu possa testar meus conhecimentos. Mandei. Aí tá criando aqui, ó. Pergunta 1, 2, 3 e vai até a 8. Ó, criou aqui para mim.
Aqui, se eu clicar nessa opção, testar novamente sem a ferramenta de teste interativo, ele me dá um simulado por escrito. E aí, sei lá, eu posso imprimir, fazer de forma física, não sei. Eu acho que o interativo aqui é bem melhor. E aí eu vou começar a responder aqui. Não vou ficar entrando no mérito de cada pergunta para o vídeo não ficar muito demorado. Então eu vou dar algumas perguntas certas. Ó, esse aqui foi no chute. Vou dar uma pergunta certa. Ó, esse aqui também acertei no chute. Vou dar outra aqui. Aqui, ó, agora já errei aqui, ó. Tomás Antônio Gonzaga coloquei errado. Era o Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, né, do movimento. E aí vambora. Ó, mais um aqui que eu errei. Errei também. Ó, acertei aqui no chute também. E o último. Beleza. Ah, tem mais um aqui. Ó. Ah, beleza. Ó, acertei mais um aqui. Ok, acertei 50%. Então terminei o teste aqui. Coloquei aqui, né? Consegui acertar 4 perguntas de 8, 50% de acerto. E aí, uma coisa, as coisas mais legais é o seguinte: ele consegue fazer uma análise aqui para você, ó, pontos fortes, o que eu acertei bem e as partes que eu errei que eu preciso reforçar o meu estudo. E a outra coisa é o seguinte: ele consegue criar 2 coisas para mim. Ele consegue criar o guia de estudos, que a gente já fez, então não precisa entrar nesse tema, e ele consegue criar aqueles cartões, que são coisas rápidas para você ler e fixar do assunto. Vou colocar exatamente essa parte. Eu já criei aqui, já cliquei ali, quer dizer, e ele está criando aqui para mim, ó. Para você ver quantos recursos que ele te dá para você estudar só sobre um tema. Eu estou colocando aqui só Inconfidência Mineira. Ó, ele criou 25 cartões falando só sobre Inconfidência Mineira. Então, quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Aí ele fala aqui que era o Tiradentes. Aí eu vou pro próximo. O que era derrama? Aí ele fala lá que era a cobrança dos impostos. Qual que era o principal objetivo da Inconfidência Mineira? Era a independência de Minas Gerais. E assim vai. Então, beleza. Agora a gente vai criar um guia sobre o assunto da Inconfidência Mineira. E aí, o que eu vou deixar ativado aqui? O Canvas. Então, aqui seria basicamente a parte final, né? Eu já entendi sobre o assunto, já fiz uns testes, já criei o flashcard, já testei meus conhecimentos via simulado, já tenho um plano de estudo, já tenho tudo aqui. Agora eu vou criar um guia final com o Canvas ativado e vou mandar aqui para ele. Ó. Cria um documento com o guia detalhando tudo que for possível e necessário sobre o tema da Inconfidência Mineira, para que eu me prepare para o teste da melhor forma. Mandei aqui para ele, aí vamos deixar ele criar aqui para gente. Belezinha, guia criado aqui pra gente, ó. Então ele colocou uma série de coisas aqui. Isso aqui você pode compartilhar, ó. Eu consigo compartilhar esse guia. Lembrando, aqui é o mesmo esquema dos storybooks. Se eu apagar essa conversa, esse link de compartilhamento, ele expira. Mas aqui ele gera um linkzinho pra gente, a gente consegue acessar o documento ou passar para alguém também, né? Aqui a gente consegue exportar para o Google Docs. Então se eu colocar aqui, ele gera um Google Docs para mim. Aqui, ó, o Google Docs prontinho, já com os tópicos tudo organizadinho. Eu posso imprimir isso aqui, posso jogar no Drive de outra pessoa, posso compartilhar esse documento também. E a última coisa aqui seria só copiar o conteúdo e jogar em algum outro lugar, né? Esse recurso aqui é o menos útil pra gente. E aí vem a parte mais legal desse recurso de criação do resumo, que é a gente consegue... Essa parte de infográfico, página da web aqui, eu não acho muito interessante. O teste, a gente poderia produzir um teste em cima desse guia, mas o teste eu já mostrei para vocês, ele geraria um outro simulado igual a gente já fez anteriormente. Que é o seguinte, o recurso do resumo em áudio. Isso aqui é fantástico. Eu vou mandar o Gemini agora produzir esse recurso em áudio. E esse recurso em áudio ele é um pouquinho demorado. Dependendo do tamanho do documento, ele demora mais ou menos. Aqui ele já está gerando para a gente, ó, gerando resumo em áudio. E aí é o seguinte, você pode fechar essa conversa que ele vai deixar gerando e você, se você tiver o Gemini instalado no seu celular também, você vai receber uma notificação igual essa que eu estou mostrando aqui na tela. Porque aí você pode ir fazendo outras coisas e deixa o resumo sendo gerado. Assim que gerar aqui, eu já volto para mostrar para vocês. Voltamos aqui com o nosso podcastzinho gerado sobre o tema da Inconfidência Mineira, recebi a notificação também no meu celular. E aí é o seguinte, olha a qualidade disso daqui. Eu vou dar um play aqui para vocês. Olá! Para este mergulho profundo, a gente tem um guia de estudos bem detalhado sobre a Inconfidência Mineira. Isso aí. Nossa missão aqui é ir além do básico, sabe? Entender as tensões, os planos e por que esse movimento, mesmo tendo fracassado, ainda é tonto na história do Brasil. Tasma. Exato.
Se a meta anual de 100 arrobas de ouro não fosse cumprida só com um quinto, a coroa ameaçava confiscar bens pessoais. Assim, sem critério. Imagina o pânico. Joias, propriedades, até escravos. Tudo podia ir embora para cobrir a diferença. E aí, Então você vê que é uma qualidade absurda e o mais legal é uma IA conversando com a outra. Isso é fantástico, não é um negócio que é uma IA com uma entonação de voz única, né? Então que não tem uma variação na entonação de voz, lendo simplesmente um documento. Basicamente seria como se fosse o Google Translator lendo um texto gigante que você pôs lá para ele. Não, é uma IA com entonação de voz conversando com outra IA e outra entonação de voz e outra voz também, né? Isso é fantástico. Talvez essas vozes do Gemini aqui, elas acabem ficando meio batidas igual a voz do Google Maps, né? Mas se eu não conhecesse essas vozes, por exemplo, e ouvisse esse áudio, pra mim isso aqui passaria batido. Eu pensaria que seriam duas pessoas. Eu pensaria que eram duas pessoas reais mesmo conversando sobre um assunto que eu preciso estudar ainda por cima. Então isso é fantástico. Você consegue fazer o download dessa conversa e compartilhar essa conversa. Aqui ele deve gerar um linkzinho, né? Aí o linkzinho aqui tá gerado, ó. Eu vou até acessar com outro navegador, outro perfil de navegador aqui pra gente abrir. Mas ele aqui deve abrir só o player mesmo, ó. Ele abre, na verdade, toda a conversa pra gente. E aí, no final da conversa, aí sim tá o player. olá, para este mergulho. E aí ele reproduz aqui o player normal do que a gente precisa. Também dá pra baixar aqui. Vou voltar aqui pra nossa conversa original. E, obviamente, igual tudo que eu já falei aqui de que é compartilhável, se você apagar essa conversa, o link lá não vai valer de nada, porque ele vai entrar num link inválido, né? E aí a parte mais útil pra gente, que é que você consegue baixar este guia. Então eu cliquei aqui em baixar, vou jogar na minha área de trabalho, ó, podcastzinho aqui de 3,2 megas, pequenininho, e aí vou dar um executar aqui pra gente, ó. Então tá aqui, ó. Olá, para este mergulho profundo, Mesmo esquema. E aí você consegue jogar no seu celular e ouvir lavando a louça, limpando a casa, correndo, indo pra academia, em qualquer lugar. Novamente, tudo sobre um assunto só, que no nosso caso a gente escolheu a Inconfidência Mineira. Então, olha quanto recurso o Gemini te disponibiliza para você que é um estudante e precisa estudar sobre o assunto, se preparar para alguma prova. Para você que, sei lá, no seu trabalho também você precisa se preparar para alguma apresentação sobre algum tema, um congresso, alguma coisa do tipo. E principalmente para você que tem filho e precisa ajudar ele nos estudos, ou para você que é professor e precisa ajudar os seus alunos nos estudos. Poxa, olha que legal, que aula rica que ficaria se você disponibilizasse um guia pronto para os seus alunos, se você disponibilizasse os flashcards para os seus alunos e se você disponibilizasse o podcast do tema que você deu para os seus alunos fazerem o download e ouvirem em casa, né? E também você utilizar o aprendizado guiado em sala de aula, perguntando para os alunos e eles dando a resposta para você inserir no Gemini e ele ir guiando vocês pelo tema e você detalhando, né, na própria aula, detalhando cada uma das respostas que Gemini fosse dando. Então, os recursos aqui que a ferramenta te dá para essa parte de estudo, né, para essa parte acadêmica, é muitíssimo interessante. E aí a última coisa que eu vou fazer é resumir um documento já existente. Eu vou fazer um podcastzinho aqui também sobre um outro documento maior, para vocês verem que a ferramenta também é um pouco robusta nessa parte. Então eu vou iniciar uma nova conversa aqui pra gente, que aí eu já vou sair desse tema da Inconfidência Mineira, e vou jogar aqui um PDF, deixa eu só abrir o PDF antes para vocês verem, que é o livro do Dom Casmurro. Então é um livro que eu acho muito legal, e é um livro aqui que tem 105 páginas, esse PDF aqui tem 105 páginas de Dom Casmurro. Então eu vou mandar aqui para a ferramenta. Então eu subi aqui, ele já me deu aqui a opção de criar em resumo em áudio direto, mas eu vou fazer as duas para vocês verem, que opa, copiei um negócio errado aqui. Copiei o link lá do guia do podcast, né? Mas eu vou colocar aqui para ele criar para mim um documento em texto. Então, ó, cria um documento em texto. Opa, em texto sobre o PDF em anexo. Documento em texto, cria um documento com um resumo em texto sobre o PDF em anexo. E aí eu vou dar um canvas aqui pra gente e mandar. Ele vai criar aqui o meu documento com um resumo do livro. Ó, ele já criou aqui. Tudo isso eu tô fazendo aqui na licença grátis, tá, pessoal? Na Flash. Na Pro, provavelmente a qualidade seria um pouquinho melhor, porque aqui ele fez um resumo bem resumido. Eu vou até pedir para ele dar uma detalhada melhor, ó. Peço que crie um documento ainda mais detalhado
com o resumo do livro em anexo. Vou anexar de novo aqui, porque às vezes ele fala que não encontrou o arquivo, então só para ele não bugar eu vou colocar o PDF de novo e enviei. Ó, agora sim, aqui ele já fez um documentinho um pouco mais detalhado, agora já estou satisfeito, por exemplo. E aí sim, vou mandar ele criar o resumo em anexo, ou resumo em áudio, né? E mandei aqui. Então ele está gerando o resumo em áudio aqui pra gente, deve demorar um pouco porque o documento é maior, né? Então eu já volto assim que o arquivo estiver finalizado. Então tá aqui, finalizada a geração do podcastzinho. Lembrando que eu fiz um resumo em áudio em cima do resumo escrito que eu fiz. Se a gente tivesse escolhido o resumo em áudio direto quando a gente subiu o PDF, provavelmente seria um podcastzinho, né? Um pouco mais longo. Esse aqui ele demorou uns 4, 5 minutinhos para gerar, então foi bem rápido. Então eu vou dar um play aqui só pra gente ver como ficou, ó. Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha nos primeiros capítulos de Dom Casmurro. Aquele clássico do Machado de Assis. Vamos a um resumo bem detalhado, sabe? A nossa missão aqui é sacar quem é esse narrador, qual é a treta principal ali no começo da história e quem... Desde o comecinho a gente já tá avisado. Essa memória é filtrada. Então você vê que mesmo esquema, né? Uma IA conversando com a outra, como se fosse uma conversa entre duas pessoas para ficar um negócio mais dinâmico. E aí você consegue baixar isso aqui como a gente já fez com o resumo da Inconfidência Mineira. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que esses recursos que a gente abordou aqui no vídeo hoje, que são muito recentes e, na minha opinião, são muito úteis, também tenham agregado algum tipo de valor para você, que torne a sua vida mais produtiva e que você consiga ajudar outras pessoas com eles também. Então a gente vê que o Gemini, até para a parte educacional, ele também pode ser muito útil e outras ferramentas de IA também devem ajudar bastante a gente nessa parte. Então não esquece de deixar o seu comentário, comenta aqui se você já conhecia esses recursos, sugestões de outras ferramentas para a gente produzir vídeos a respeito. Deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos levar a palavra da Revolução Generativa para o máximo de pessoas possíveis. Ative o sininho e segue o canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Hey, wait, cook that shit up.